Boa tarde a todos. Meu nome é Edmara, eu sou doutoranda em Economia Doméstica na UFV e faço parte deste projeto de extensão da UFV, né, o projeto de extensão Cultura Afro-Brasileira, reafirmando identidades e promovendo o combate ao racismo. É um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Economia Doméstica da UFV, sob coordenação da professora Júnia Marise. E o objetivo desse projeto de pesquisa desse projeto de extensão, é promover espaços de diálogos, né, sobre a identidade e a cultura afro-brasileira, a fim de fomentar, de divulgar a reflexão crítica sobre o racismo em todas as suas manifestações, sobretudo no âmbito institucional e religioso. Esse projeto de extensão, ele tem parceria, está vinculado ao Centro de Referência e Pesquisa da Cultura Afro-Brasileira, que é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2009 na UFV, ela funciona ali na Casa 14 da Vila Secundino, e o objetivo desse espaço, né, o objetivo do Centro de Referência é valorizar a história e a cultura afro-brasileira e resgatar uma identidade negra inserida de fato nas questões políticas, econômicas, culturais e sociais do nosso país. E aí eu quero aproveitar, né, esse momento que eu estou falando do Centro de Referência e justificar a ausência da professora Júnia. Ela está preparando a documentação, porque ela vai se candidatar a uma vaga do CONPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, aqui de Viçosa. A inscrição é até hoje, inclusive ela pede para convidados, quem é de Viçosa, quem reside em Viçosa, se puder fazer um cadastro, né, que tem que fazer um cadastro para votar. Hoje é a inscrição, tanto para quem vai se candidatar ao conselho, quanto para quem vai votar, né, nos candidatos. A eleição vai ser no dia 19, ela é presencial, mas esse cadastro inicial ele é online. E aí depois a gente vai colocar aqui o link no chat para quem puder se inscrever. E aí ela está preparando toda essa documentação, porque ela vai concorrer a uma vaga no conselho enquanto representante do centro, porque é muito importante que o centro de referência, enquanto um espaço de discussão da cultura afro-brasileira, que ele ocupe outros espaços dentro da cidade, né, no âmbito da cidade de Viçosa, que também discutem a temática racial. E também eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a nossa vaquinha virtual, seja de forma financeira, seja curtindo ou compartilhando o nosso post, e avisar que ainda neste mês a gente vai lançar uma nota de agradecimento oficial em nossas redes sociais e informar qual que foi o valor arrecadado. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória, eu sou estudante do curso de graduação em Serviço Social na UFV. E hoje a gente vai iniciar as nossas atividades aí do segundo semestre do projeto de extensão. Essa é a nossa primeira atividade desse semestre, nosso grupo de estudos mensal. E o tema de hoje é educação antirracista. Nós contamos, então, com a presença das professoras Mona Lisa Carmo e Lilian Rodrigues para falarem um pouco mais com a gente desse assunto. A gente agradece, primeiramente, as duas por terem aceitado participar desse espaço com a gente, colaborar um pouco mais com essa discussão. Nosso espaço está organizado em 3 blocos, então. Nesse primeiro momento, a gente vai discutir a atuação do movimento negro e a educação num diálogo com as práticas do ensino superior. Então, para começar esse debate, a gente passa a fala para a professora Mona Lisa Carmo. Ela é doutoranda em Educação pela Unicamp, mestre em Educação e graduada em História pela UFV, e atualmente é professora substituta do Departamento de Educação no Licena, na UFV. Ela também é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Educagera do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Viçosa, NEAC. Seja bem-vinda, Mona Lisa, e você vai ter aí de 25 a 30 minutos para apresentar suas exposições sobre o tema. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite enviado pelo grupo e a atenção dada pela Edmara e pela Laísa, né, que fizeram contato comigo ao longo de todo esse processo, assim.
Sempre que é possível estabelecer trocas em espaços como esses, eu me sinto muito mais fortalecida, né? Porque o que nos interessa nesses espaços são as trocas, né? Eu venho aqui para que a gente converse sobre as temáticas, porque isso nos fortalece enquanto grupo, né? E andando coletivamente, a gente vai muito mais longe, né? Eu preparei para essa fala, para essa participação no encontro de hoje, um texto que eu estarei acompanhando ele ao longo de toda a minha fala, e aí, se houver necessidade, vocês podem me interromper, podem ficar bem à vontade com isso, porque aí a gente segue para o debate também, a gente vai caminhando, mas aí eu preparei esse texto que eu estarei acompanhando através dele. E aí, eu trouxe um trecho do livro da Nilma Lino Gomes, né, sobre movimento negro educador. Eu vou fazer a leitura desse trecho, que é um trecho que vai gerar uma reflexão para que a gente possa conversar em seguida, né? Conhecimento, emancipação é cheio de nuances, riscos, conceitos provisórios que podem ser mudados de acordo com a dinâmica social e a politização da sociedade. O conhecimento e a emancipação não tem a pretensão de ser perene, embora corra esse risco, pois ainda opera dentro da razão indolente. É nele que se torna possível a proposta de diálogo entre saberes e os sujeitos que os produzem, ou seja, o conhecimento e emancipação é intensamente vinculado às práticas sociais, culturais e políticas. E é um pouco sobre o que a gente vai conversar aqui, a partir dos pensamentos que circulam, né, em torno do movimento negro. Então, levando em consideração as leituras que já foram realizadas pelo grupo, né, antes do encontro, e aí vocês tiveram acesso a um texto meu, um texto da Lili, que eu, a Lilian, construímos em parceria com o Matheus Freitas e a Beatriz Gomes também, e tiveram acesso a um texto da Nilma Lino Gomes, né? E aí, a partir disso, eu levei alguns pontos em consideração e vou direcionar a minha fala a partir desses aspectos, levando em consideração que já algumas coisas já foram discutidas. Então, eu procurei direcionar a minha fala para uma discussão sobre movimento negro e educação, e eu vou recorrer muito à noção que a Nilma Lino Gomes nos apresenta sobre movimento negro educador, né? Então, eu organizei, e aí, a partir disso, eu organizei a minha fala em 2 momentos. E no primeiro eu vou abordar as formas encontradas pelo movimento negro para reivindicar o direito à educação da população negra. E em seguida eu busco relacionar a proposta por uma educação antirracista, né, com a minha experiência no ensino superior, e mais especificamente no curso de licenciatura em Educação do Campo, que é um espaço consolidado a partir dos movimentos sociais, né? E, obviamente, ele também envolve o movimento negro nessa perspectiva. Nesse primeiro momento, eu destaco a necessidade de pontuar o que é movimento negro. Muitas vezes, ele é confundido como uma única entidade, né? E, com isso, acaba que a gente acompanha nas mídias, nos diferentes espaços, uma demanda, né, de posicionamento do movimento negro. E aí às vezes ele acaba sendo acusado por não se posicionar de uma forma unificada em uma série de questões, em determinadas situações, né? Quando, na verdade, a gente observa que o movimento negro brasileiro, ele engloba diversas entidades que têm em comum a luta contra o racismo e a promoção da igualdade racial. Então, o movimento negro, ele vai comportar negros em movimento. Ele é um ator político, como a Nilma Lino Gomes nos auxilia a pensar, né, que caminha nesse sentido de combate ao racismo. A gente não tem uma única entidade para a gente pensar que é o movimento negro. Aqui está concentrado o movimento negro. A gente tem uma série de grupos que se movimentam, né, uma série de sujeitos negros que se movimentam para combater o racismo dentro da população brasileira, né? E aí a gente vai observando também que esses movimentos eles podem estar ligados ao gênero, à sexualidade, às artes, à religião e diversos outros espaços da sociedade. Então, pensar a promoção da igualdade racial, o acesso à educação, o acesso ao mercado de trabalho, acaba aparecendo entre as principais pautas levantadas pelos diferentes grupos que ocupam o movimento negro
e tensionam a sociedade brasileira. Eu não consigo vincular o movimento negro a um único espaço, nós estamos disseminados nos diferentes espaços dessa sociedade. E aí o entendimento do movimento negro como educador, ele se fundamenta muito na percepção que a gente vem adotando sobre a importância de acesso à educação da população negra, e à medida em que esse movimento reivindica o acesso da população à educação, ele também reivindica uma revisão curricular que seja antirracista. Então, ele vai exigir da gente também práticas antirracistas, entendendo que não basta ter acesso à educação, a gente precisa de uma educação diferenciada, porque essa educação ocidental, ela nos oprime. Então, a gente precisa construir outra forma de educação também. Então, o entendimento do movimento negro como educador, ele está muito fundamentado nessa percepção que envolve a importância do acesso com a revisão das práticas. Esses dois aspectos, né, nos auxiliam a pensar o que é o movimento negro educador, como a Nilma Lino Gomes nos convida a trazer. E aí, diante disso, eu trouxe aqui alguns movimentos que vão mostrar como essa educação, essa reivindicação e movimentação por educação do movimento negro, ela é histórica. A gente tem, em 1931, a Frente Negra Brasileira, né, que foi um movimento criado em São Paulo, e a Frente Negra Brasileira, ela se tornou uma grande referência negra dentro do país, né? E a sua expressividade chegou a ser tão grande que 5 anos depois, né, ela foi reconhecida como partido político dentro do Brasil. E aí, o que essa Frente Negra Brasileira tinha de movimento negro educador? Foram criados cursos noturnos para jovens e adultos, pensando a alfabetização, e também houve uma escola primária, voltada à população negra, né? Havia esse interesse de educar a população brasileira. Isso era fundamental, e a gente está falando aqui na década de 30, né? E aí a gente também tem um movimento muito importante aí, que já é na década de 40, né? Que é o movimento, o Teatro Experimental do Negro, que é o TEM, né? Ele foi criado no Rio de Janeiro em 1944, e ele tinha uma proposta de promover o protagonismo de atrizes e atores negros, né? Mas ele também buscou articular arte, política e educação nesse mesmo movimento. E o grupo, que era constituído por operários, empregadas domésticas e uma diversidade, né? Tinham funcionários públicos também nesse espaço, e aí a gente destaca a importância do Abdias do Nascimento, né? Que estava à frente do Teatro Experimental do Negro. Esse grupo, ele também se preocupou em promover atividades voltadas à educação de jovens e adultos. Então, a educação, ela estava ligada, né, a todo esse interesse de um teatro, que seria esse movimento do Teatro Experimental do Negro. E é importante a gente levar em consideração que o TEM, ele teve um envolvimento fundamental na construção da Convenção Nacional do Negro, que ocorreu em 45 e 46, e foi essa Convenção Nacional do Negro que deu origem ao Manifesto à Nação Brasileira, que colocava como demanda as cotas raciais. Então, aí, já na década de 40, a gente tem um movimento negro organizado, trazendo como pauta as cotas raciais para que a população negra acessasse a educação, para que tivesse acesso à educação, né? Então, nós podemos fazer a leitura de todo esse processo enquanto uma abordagem que viria pela frente no que tange às conquistas da política que determinaram o acesso da população negra à educação pública dentro desse Brasil, né? E é com base em todos esses aspectos que a Nilma Lino Gomes vai nos dizer que o movimento negro, ele é um ator político e que sempre centralizou a educação como fundamental para se reivindicar o acesso, para combater o racismo, né? E à medida que a gente constrói essa demanda pela educação antirracista, pelo acesso, a gente também revê os currículos pensando no enegrecer as referências, né, que é o título de um dos artigos que a gente propôs para vocês. O que é esse enegrecimento das referências? E quando a gente pensa no enegrecer as referências, a gente
coloca como centralidade a importância desses currículos abordarem as populações intelectuais negros, né, de haver uma necessidade de pontuar quem são os intelectuais negros, mas também se questiona, né, essa noção de intelectualidade negra, ela cabe na noção ocidental de dizer quem é ou não intelectual. Então a gente precisa aí ampliar esses conhecimentos, ampliar esses saberes, né? E esse movimento negro, ele vai nos apresentar demandas que envolvem as ações afirmativas e uma gama de ações afirmativas, né, que vão pontuar as necessidades de determinados grupos, o que o Boaventura Souza Santos vai dizer para a gente que são os grupos que estão do outro lado da linha, né, pensando aí, trazendo aí o pensamento abissal que o Boaventura discute. E aí, à medida que esses grupos precisam acessar esses espaços, eles também precisam de outros currículos, e foi pensando nessa reivindicação por outros currículos que eu estou entrando no segundo momento da nossa conversa aqui, né, em que eu pensei em elaborar uma conversa voltada a compreender como eu venho construindo, tentando desconstruir todo o currículo que me construiu, para colocar em prática, né, uma educação antirracista a partir da minha experiência dentro da licenciatura em Educação do Campo, né. E para iniciar essa reflexão sobre a educação antirracista dentro da educação do campo, eu acho importante trazer algumas reflexões pensando o que é a educação do campo dentro desse contexto do país e dentro da UFV também, né? Entendendo que algumas pessoas aqui podem não ter um conhecimento sobre essa proposta de curso, essa proposta de formação, né? A educação do campo, ela já surge do questionamento e do incômodo. Nos finais do século XX, foi muito disseminada uma ideia de uma ideia de educação rural para atender aos povos do campo, né, também conhecido nesse momento, destacado como uma população rural, e entendendo essa população como uma população atrasada. Eles precisavam ter acesso à educação para se desenvolver, porque o país precisava desenvolver. E não é à toa que a gente está falando de toda essa questão no século XX, né, gente? O século XX brasileiro, eu sou historiadora, né, então eu sempre vou tentar contextualizar alguns aspectos, né? Mas o século XX, ele é muito marcado por essa noção de desenvolvimento, né? Acreditava-se, né, que as amarras da colonização e alguns aspectos do século XIX haviam sido enfrentados e o Brasil estava atrasado, precisava se desenvolver. Isso perpassava pelo campo brasileiro. Até porque o campo brasileiro é central para a gente pensar o desenvolvimento brasileiro e uma série de outras questões, né? Então, com isso, nos finais do século XX, há um interesse em educar essas populações que estavam nesse campo, só com um entendimento extremamente capitalista, né? Vamos levar desenvolvimento para eles, porque a gente precisa, esse país, a agricultura ela é fundamental aqui, a gente precisa desenvolver o campo. E aí, incomodados com essa perspectiva, né, que os movimentos sociais vão tensionar essa educação pensada no campo e nos sujeitos que estão nesse espaço, né? Então, os movimentos sociais, eles se organizam e questionam esse tipo de educação, que é a educação rural, e aqui eu vou destacar um pouco a importância do MST para tais apontamentos, né? E aí, assim, nos finais da década de 90, início dos anos 2000, a educação do campo, ela passa a compor uma série de acordos políticos levantados pelos movimentos sociais para as propostas governamentais, né? E aí, mais uma vez, eu acho importante também sinalizar sobre esse contexto, né, que a gente tem aí na década de 90, 80, 90, e início dos anos 2000, a gente tem uma centralidade do olhar dos governos e acordos com os movimentos sociais, o movimento negro também, a reivindicação pelo acesso às cotas, se intensifica nesse contexto, né, da década de 90. Então, os acordos entre movimentos sociais e propostas governamentais, eles passam por um outro contexto. Há algumas conversas, mas também há concessões por parte desses movimentos sociais, né? E aí as próprias cotas raciais, elas fazem parte de conversas com concessões também, né? E aí é importante levar em consideração que é esse cenário que permite a eleição do governo Lula, que vai colocar em prática uma série de
uma série de políticas públicas trazidas por esses movimentos sociais, né? Então, tudo isso envolveu o entendimento do campo como espaço e território dos camponeses, permitindo, assim, uma institucionalização da educação do campo enquanto uma ação afirmativa, que, como eu já havia colocado aqui, né, que faz parte de uma série de políticas que são voltadas, né, a atender grupos historicamente excluídos e violentados. Então, a educação do campo, o curso superior de educação do campo, é uma ação afirmativa. Ao mesmo passo que a gente discute sobre a 12.711, que é a lei de cotas, né, na verdade é uma subcota racial, ao mesmo passo que a gente está discutindo sobre ela enquanto ação afirmativa, a 10.639, que a Lilian vai falar um pouco para a gente, também é uma ação afirmativa, a gente também vê a educação do campo, que é um curso ação afirmativa. E isso o distingue de muitos outros cursos que a gente, dentro da UFV, né, que é o espaço de onde a gente está falando aqui. E aí, com isso, né, esse curso, essa educação do campo, enquanto ação afirmativa, ela se propõe a pensar um grupo específico, né, subalternizado no acesso aos direitos humanos, e pensando a importância dessa educação, e traz como pilar a educação popular, a agroecologia e a pedagogia da alternância, né? E aí, com isso, eu questiono. Os movimentos que reivindicaram a educação do campo não são movimento negro? Se a gente está aqui discutindo sobre o acesso de um grupo, na população do campo, em sua maioria, é uma população negra. Então, o acesso desse grupo também não envolve uma reivindicação de movimento negro, porque a ideia de movimento negro, como eu trouxe no início, ela é muito mais ampla, ela não está centralizada em um único movimento, não é apenas o MNU, né, que acaba trazendo muito essa ideia, mas ele reivindica uma série de atores políticos, então vale essa reflexão, né? E diante de todo esse contexto de consolidação e reivindicações, relacionando as minhas experiências enquanto educadora em um espaço que já é parte de uma ação afirmativa, atenta aos povos do campo, que são, na sua maioria, essa população negra, isso já me possibilita caminhos outros para uma educação antirracista, né? Porque os sujeitos que eu atendo dentro desse espaço já vêm a partir dessas demandas. Então, a educação do campo me coloca em diálogo constante com os movimentos sociais que levam a minha própria trajetória, né, em contato com aspectos que eu demando enquanto uma mulher negra, uma professora negra dentro desse espaço, né? A Bell Hooks, ela usa muito a noção da pedagogia engajada, né? E é através dessa perspectiva que eu busco construir as minhas práticas, né, usando de uma pedagogia engajada, em que eu assumo o meu lugar e eu busco construir as minhas práticas a partir disso. Então, eu caminho a pensar na educação antirracista no curso que mais tem mulheres negras, e aí a pesquisa da Priscila Ladeira apontou isso, né? E eu me arrisco, eu me atrevo a dizer que também é o curso que tem mais homens negros, porque a gente sabe que os homens negros não estão acessando o ensino superior no Brasil, e tem uma série de questões, os debates de gênero, uma série de questões que vão apontar o porquê disso. Então, eu me atrevo a dizer, né, que a educação do campo também é o curso que mais tem homens pretos dentro dessa universidade. Então, construir essas práticas envolvendo esses sujeitos parte muito do movimento da escuta, né? Esse cenário, esse lugar, né, esse locus, ele me coloca a refletir sobre a importância dos sujeitos que estão dentro desses espaços. Então, para pensar minhas práticas, eu preciso ocupar esse lugar da escuta, que envolve sujeitos negros, indígenas, quilombolas, dos mais diversos espaços, né? Então, para além de ocupar o lugar de uma professora negra nesse espaço, eu também lido com a diversidade racial e uma diversidade étnica, né, que envolve esses sujeitos de localidade, diversidade de territórios que atravessam todas essas experiências. Então, os estudantes da Licena, muitas vezes, quando chegam na universidade, eles chegam carregados das suas práticas, dos seus saberes, porém, eles acreditam que estão em busca de um conhecimento dentro da universidade. E eles deixam de considerar o quanto eles permitem à universidade se construir, se desconstruir, né?
E as pessoas, muitas vezes, atribuem à universidade esse lugar central de produtora de conhecimento, sem levar em consideração a importância dela, para se abrir, né, para outras práticas. Quando a gente pensa a Lei 10.711, né, a Lei de Cotas Raciais, muitos dos debates que atravessam as cotas raciais estiveram pensando sobre como as cotas raciais, como a universidade ia contribuir para a população negra, né? O acesso, como a universidade vai fortalecer, auxiliar, acesso ao mercado de trabalho, uma série de outras questões. E hoje em dia a gente já tem um movimento bem diferente, né? Que é pensar como nós reconstruímos a universidade, porque à medida que nós chegamos aqui, nós reivindicamos uma outra universidade, uma outra grade curricular, e a gente precisa pensar que esses currículos não são voltados apenas a fortalecer, não favorece, né, apenas a população negra, né? Quando a gente pensa um currículo que debata a questão racial, isso diz sobre a história do Brasil, né, gente? Sobre a nossa história. Então, todo esse processo, ele envolve uma série de trocas que muitas vezes não são consideradas e a gente precisa estar sempre pontuando. E as pessoas que estão aqui, né, nesse espaço e puderam estar na UFV há muito tempo atrás, quando ainda havia ensino presencial, né, quando a gente ainda circulava pelos espaços, provavelmente sabiam quando a Licena estava no que a gente chama de tempo universidade. Por que a gente sabia que a Licena estava na universidade naquele período? Por causa dos nossos corpos. Os corpos negros estavam dentro da UFV. A gente conseguia perceber a presença da Licena porque é um curso que há uma presença negra significativa. Então, os nossos corpos, eles dizem muito dentro dos espaços, né? Nós tensionamos os espaços a partir da nossa presença em si. E aí as questões que envolvem essa mesa, colocando o movimento negro e educação antirracistas, são pautas muito cotidianas para o grupo que eu atinjo dentro da Licena, que são esses indígenas, quilombolas, agricultores familiares, que se dividem entre aqueles que já acessam a escola, eles já acessam a educação do campo, com suas práticas e saberes, eles entendem, têm a vivência da questão racial, mas muitas vezes há uma dificuldade na teorização, que é o que a gente está falando aqui, né? Só que a teorização ela também não basta, porque a vivência é central em todo esse processo. Então, as opressões, elas partem desse lugar, e esses sujeitos, eles estão diretamente ligados a movimentos sociais, né? Que também são o movimento negro. Então, construir um curso, construir uma prática antirracista em um espaço de movimento negro, é eu poder chegar na sala e falar sobre nós, né? De uma outra perspectiva. Obviamente, reconhecendo o meu lugar, que eu sou uma mulher negra, mas não sou uma mulher quilombola, eu não sou uma mulher do campo, eu reconheço esses aspectos, mas ainda assim há uma questão racial que nos é comum dentro dessa perspectiva que é muito importante, né? Então, um dos aspectos que eu busco trabalhar, né, é a valorização da palavra, e valorizar essa palavra, e a própria educação do campo, ela tem uma necessidade, pontua sobre isso, né? E essa valorização da palavra, ela acontece através da escrita, mas ela também atravessa a questão da oralidade. Há uma importância em valorizar esse saber oral, porque as experiências desses sujeitos que constituem as nossas práticas e as nossas teorizações, né, gente? O meio acadêmico, a gente precisa estar nesse constante diálogo, né? E essa educação antirracista, ela envolve a construção de outras propostas metodológicas, né? Porque as aulas precisam contar com a escuta, porque muitas vezes esses próprios estudantes apresentam alternativas e movimentos de escuta que já nos colocam à frente nesses debates, né? Então, logo que a gente inicia, é importante a gente saber quem são esses sujeitos que estão dentro desses espaços, né? E aí as comunidades das pessoas, dos sujeitos que compõem esse cenário, elas já são fundamentais, e é diante disso que é possível falar e valorizar a escrita e as composições que esses sujeitos apresentam, né? E então é importante ressaltar que o enegrecer as referências, eles não contam apenas com referências teóricas, né?
O movimento negro, ele se constitui a partir de sujeitos negros em movimento, e a gente precisa ouvir as práticas que esses sujeitos negros em movimento nos apresentam. Então, à medida em que eu chego a um espaço, né, a sala de aula, ou espaços como esse, eu preciso saber ouvir. E muitas vezes a gente está na constante reivindicação do lugar de fala, né? E a questão do lugar de fala, ela demanda o lugar da escuta, né? Que a gente precisa também ocupar esse espaço pensando na necessidade de que outros sujeitos que nos escutem, né? E que a gente também saiba escutar outros, levando em consideração que há uma diversidade nesses espaços. E a universidade, ela se constitui a partir daí, né? E aí, no artigo, já estou encerrando, que já tinham me corrigido, colocado que faltavam 10 minutos. No artigo Enegrecendo as Referências, que nós escrevemos, a gente coloca ali sobre a importância do movimento negro, a gente traz um pouco o histórico desse movimento negro, e aí a gente vai falar sobre esse movimento negro dentro da universidade, né? E o que a gente, enquanto movimento negro, a gente vem construindo dentro da universidade. Esse projeto de extensão, o próprio centro, ele é uma ação, são ações de movimento negro, e a gente vê como essas ações, elas são ancestrais, né? Porque esse movimento negro que a gente se coloca dentro dele, ele não só reivindicou o acesso à educação, ele não só construiu as políticas para que acessássemos a educação e o currículo fosse revisado, como ele também educou, né? Ele também construiu formas de educar essa população negra, e é isso que a gente vem construindo aqui. Esse aqui é um espaço educativo, que a gente vem construindo educação desse movimento negro. Então, nós somos esse movimento negro em ação, e a universidade conta com isso, né? E quando a gente pensa o acesso de estudantes negros ao ensino superior, a gente vê uma série de políticas, uma série de ações e grupos diversos, sejam grupos de estudos, grupos de pesquisa, grupos voltados à extensão, né? Uma série de grupos que se organizam para a promoção de uma educação que tenha como valores a promoção da igualdade racial, né? Então, a gente está em constante movimento enquanto movimento negro, que não é uma entidade única, né? Ele conta com uma série de sujeitos negros em movimento, e isso é importante de ser considerado. Então é isso, eu encerro a minha fala aqui, né? E me coloco aí aberta, após a fala da Lilian também, para que a gente converse. Agradeço. Obrigada, Mona Lisa. Sempre muito bom te escutar. Muito obrigada por trazer um pouquinho dessa perspectiva para a gente nesse primeiro momento. Então, neste segundo momento, né, para discutir a Lei 10.639, de 2003, em diálogo com as práticas da educação básica, nós passamos a palavra a Lilian Rodrigues. Lilian Rodrigues é mestranda em Educação e graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é professora da Educação Infantil da Rede de Ensino Municipal da cidade de Ervália, aqui em Minas Gerais. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Gênero e Raça, Educagera. Seja bem-vinda, Lilian, te agradeço novamente por você ter aceito o convite para estar aqui nesse espaço de debate com a gente, e você também tem de 25 a 30 minutos para apresentar as exposições sobre o seu tema. Olá, pessoal, vocês me ouvem bem? Bom, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, nessa tarde com vocês. Eu agradeço, né, por estar compondo a mesa, né, essa mesa virtual com a professora Mona Lisa. E, de um modo especial, eu agradeço a organização, né, pelo convite, né, nesse espaço de troca, né, na universidade, mesmo que virtualmente. Isso é muito importante. Bom, a proposta que foi que eu discutisse, né, a importância da Lei 10.639, de 2003, para a implementação de uma educação antirracista e as práticas, né, da educação antirracista no contexto escolar. Eu acho que seria impossível, né, tratar sobre a discussão sem mencionar a importância dos movimentos negros para a concretização dessa lei, né, como a professora Mona Lisa já trouxe aqui, né, o movimento negro ele tem um histórico de lutas, né, e desde histórico fez com que a gente conseguisse, né, concretizar, né, a Lei 10.639.
A Nilma Lino Gomes, ela traz para a gente, no texto dela, que as políticas públicas na educação, ela vinha tendo, né, um caráter universalista, né, ela coloca dessa forma. E esse caráter universalista não atendia as demandas da população negra, né, não contava, né, sobre as epistemologias negras, os conhecimentos, né, da população negra, não tratava a história da população negra. Então, a partir disso, né, dessa ideia universalista, né, a gente viu a necessidade, né, o movimento negro viu a necessidade de trazer, né, esse movimento em busca de ações afirmativas. E, ao mesmo tempo, né, a gente percebe, né, que as escolas, né, nesse mesmo sentido, elas carregavam, né, um caráter do currículo que fosse eurocêntrico, heteronormativo, branco, né, e que nada valorizava, né, os saberes, os conhecimentos, né, as epistemologias dos sujeitos negros. E nisso, a Lei 10.639, né, o que ela propõe? Ela propõe uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394, de 1996, e ela traz, né, sobre a inclusão, né, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo, né, da rede de ensino particular, pública, né, e traz, né, no seu texto também sobre um conteúdo programático, onde ela traz sobre que os conteúdos, né, escolares, eles deveriam abordar também a luta do movimento negro, deveria tratar sobre a cultura brasileira, as contribuições da população negra, né, nos campos econômico, político, e também com relação, né, à formação da sociedade, né, brasileira. Né, isso pensando no que seria, o que é colocado na lei, né, seria pertinente ao histórico do histórico brasileiro. E aí, a Lei 10.639, em 2008, ela foi alterada. Ela foi alterada para a Lei 11.645. E ela acrescenta, né, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né, obrigatória também nas redes de ensino. E com isso, a gente já percebe a importância da Lei 10.639. Ela foi criada em 2003, e a partir da criação da Lei 10.639, a gente percebe uma movimentação, né, na construção, né, de novas leis, né, políticas públicas, né, ações afirmativas voltadas para minorias, né, pensando a população negra, os indígenas, os LGBTQI+, pensando as mulheres. Então, a Lei 10.639, ela tem um significado importante, né, em impulsionar, né, essas leis, pensando, né, a população. E nisso, essa lei, ela teve também uma grande importância, né, pensando na elaboração dos currículos. Então, ela trouxe para nós 2 documentos. O primeiro documento foram as diretrizes curriculares para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, que é tratada pelo parecer do Conselho Nacional de Educação 3, de 2004, e também traz um plano nacional de implementação dessas diretrizes. Aí eu vou tratar aqui um pouco para vocês, falando sobre as diretrizes curriculares, e depois eu entro um pouco falando sobre esse Plano Nacional de Implementação. As diretrizes, elas tiveram, né, como relatora, uma intelectual negra, o nome dela é Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, e a Petronília, ela traz, né, no documento, né, ela é uma intelectual, né, do campo da educação, e ela traz, né, questões importantes para a gente tratar. Ela, por exemplo, ela traz sobre as relações étnico-raciais
né, tratando sobre a importância dela no campo educacional, trazendo, né, as questões sobre o currículo, mas não apenas sobre o currículo, ela traz também sobre os processos, as relações, os afetos, né, dentro do contexto escolar, mas também sempre contextualizado com questões históricas, sociais, né, pensando a população negra. No documento, ele tem um dos seus principais apontamentos, né, a questão do racismo, que ele foi criado, a sociedade brasileira ela é sustentada, né, ela é estruturada por uma base racista. E nisso, o documento ele traz, né, uma dimensão histórica, traz uma dimensão, né, das questões sociais, das questões antropológicas também, né, pensando, né, desde o processo de colonização brasileiro. E aí, ela traz também, né, ela retoma, né, a importância do movimento negro para a conquista dessa lei, né, e ela traz, né, que para o reconhecimento, né, e valorização da história e cultura e identidade negra, a política pública ela foi fundamental, né, para trazer esse processo de legitimação de um povo, de colocar, de trazer para a discussão, né, no campo educacional e da sociedade como um todo, né, pensando as políticas como um todo. E com isso, ela traz também, né, sobre a questão da produção, das produções de conhecimento, né, as epistemologias que eram dadas como únicas, né. E aí, ela vem trazendo que é necessário, além das produções de conhecimento, né, que os currículos traziam, era necessário também uma formação de atitudes, né, era necessário também uma adoção, né, de uma postura, de um discurso antirracista. E para isso, né, ela traz, né, que tudo isso demanda de uma mobilização da comunidade escolar. Então, desde os funcionários de uma escola, professores, alunos, todos os funcionários da escola, gestão, né, os funcionários, né, da limpeza, todos precisam estar mobilizados, inclusive a família desses estudantes. Então, ela traz esses pontos para discussão. E, nesse contexto, a gente, a Petronilha também traz, né, que é necessário que haja, né, condições físicas, condições materiais, que haja também condições, né, intelectuais e afetivas, né, para o ensino e aprendizagem nesse contexto escolar, né, pensando uma reformulação do currículo, pensando uma reformulação da própria estrutura da escola, né, e por isso ela fala que é necessário uma pedagogia de combate ao racismo e às discriminações. E essas pedagogias, elas são alternativas, né? Elas têm um potencial, elas têm uma construção, elas têm um fortalecimento, né, para tratar a educação das relações étnico-raciais de uma forma positiva, né, trazendo, né, a discussão de uma forma positiva. E é interessante, né, nesse caso, que a Grada Quilomba, né, em Memórias da Plantação, ela traz um pouco dessa discussão, né, pensando nessas relações étnico-raciais e trazer, né, esse processo que ela coloca, né, como descolonização do negro e conscientização do branco. Então, é necessário esse pensamento, pensar as pedagogias de combate ao racismo, trazendo esses dois processos, né, de descolonização do negro e conscientização do branco. Porque, ao mesmo tempo que nós temos, né, que tornar o negro, que ele faça, né, o sujeito negro tenha uma representação, uma concepção positiva de si, nós precisamos que o branco também entenda que essa é a identidade do negro e ela deve ser respeitada. Então, a gente precisa de fazer esse movimento. Mas antes de tratar, né, desse processo de descolonização, de conscientização,
eu vou falar um pouco sobre o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para o ensino para a educação das relações étnico-raciais no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E é importante a gente destacar que esse plano, ele só foi lançado 10 anos depois da Lei 10.639. Então, nós temos 9 anos de distância das diretrizes e 10 anos distantes também da Lei 10.639. Né? E a gente vai pensar, né, como é que era aplicada, né, as diretrizes curriculares, né, sem ter um plano, né, para que ela realmente fosse implementada, né, de forma consciente pelos professores no contexto escolar, né, como estava sendo feito até então. E, diante disso tudo, ainda como professoras e professores, a gente ainda vê, né, que mesmo que haja movimentações, o que a gente percebe ainda é que tem ações isoladas, né? O plano, ele traz, né, uma dimensão de como direcionar, né? Mas a gente vê ainda professores agindo de forma isolada, né? Professores ali na sua sala agindo de uma determinada forma, né? Pensando numa educação antirracista, e a escola não tomar isso como uma conscientização para todo o contexto escolar, né? Para toda a comunidade escolar. E aí a gente precisa pensar nesse processo. E aí, pensando no plano também, né? A gente pensa, né, no contexto da universidade, né? Pensem também, né, quais foram os momentos, né, da vida de vocês. Quando, né, e como foram apresentadas as questões étnico-raciais na educação básica ou no ensino superior para vocês. Então, a gente fica, né, pensando sobre esse processo, como ele aconteceu. Bom, o plano, ele trata sobre a educação básica, né, esse plano sobre as diretrizes, ele trata sobre a educação básica e também o ensino superior. Ele traz direcionamento para a rede pública, para a rede particular, e ele aborda também algumas modalidades de ensino, que é a educação de jovens e adultos, a EJA, e também a educação quilombola. E aí, nesse meio, a gente vê que há também atribuições, né, desse plano, atribui algumas, ele traz algumas atribuições para o município, para o estado e em contexto federal também. Então, pensando essas 3 esferas de ensino. E aí, é importante a gente voltar um pouco, né, para a gente pensar no Sistema Nacional de Ensino. O que acontece é que essas 3 esferas, elas não existe um Sistema Nacional de Ensino, pensando na educação como um todo. Então, a gente fica pensando, se não tem um Sistema Nacional de Educação para os entes federativos, que atua em regime de colaboração, né, que seja regulamentado, como ficam as relações étnico-raciais nesse contexto? Né? Fica ainda mais difícil de ser desenvolvida de forma colaborativa, como é proposto. Né? Aí, pensando nisso, é necessário que a gente tenha uma visão, né, essa visão, né, do campo educacional, para a gente pensar também nas relações étnico-raciais. O plano, ele estipula metas a curto, a médio, a longo prazo, para cumprimento dessas demandas, né, das questões das relações étnico-raciais, mas ele tem um grande problema também, né, porque quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que acompanha isso? É um outro ponto que não é discutido. Então, é necessário a gente trazer essa problemática também, porque agora nós temos um plano, mas o que a gente não tem é um processo de fiscalização. As escolas não estão fiscalizadas nesse processo, não é mesmo? Aí, uma das questões, né, que a gente percebe é a ausência de orientação dos professores, das professoras, né, para o tratamento das relações étnico-raciais. E, com isso, né, a gente percebe isso em todos os níveis, na educação básica, no ensino superior. E a gente lembra que
já teve alguns programas, né, que foram desenvolvidos com essa finalidade de formação de professores. Por exemplo, como o programa Cultura Afro-Brasileira, que ele foi desenvolvido em 2005, 2006. Teve o Uniafro também, que desenvolveu um programa. E, além disso, tem os fóruns, né, que acontecem alguns fóruns sobre a diversidade étnico-racial. Né, e os cursos desenvolvidos pelas universidades também, que acontecem de forma muito isolada também. Essas mobilizações, elas são importantes, sim, elas são necessárias, mas elas ainda são poucas, né? Porque, pensando, né, no processo de formação, pensando que todos os anos professores são formados, a gente vê que a demanda é muito grande. E são professores de diferentes áreas, né? São professores das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências exatas, e precisam, né, de trazer, né, esse conhecimento sobre as relações étnico-raciais para os seus campos também, né, para promover a educação antirracista também. Então, ao mesmo tempo, né, pensando agora na atuação do professor, a gente precisa pensar também no processo em que os coordenadores pedagógicos eles tenham que atuar também no contexto escolar, né, porque algumas instituições, o coordenador pedagógico, ele também pode indicar, né, esse processo formativo, pode contribuir com esse processo formativo, né, e pensar nesse diálogo, né, necessário, né, de ser realizado entre o coordenador pedagógico, as instituições de ensino superior, as instituições de educação básica e também do poder público, né, nesse processo formativo, né, porque nós já temos um plano, temos diretrizes, precisamos de formação inicial e continuada também. E, como eu já pontuei antes, é um processo que demanda mobilização conjunta. E pensando nesse processo de mobilização conjunta, né, nós estamos tratando também de algo estrutural, né? A gente não pode esquecer que isso é uma questão estrutural. E é um desafio também, né, para todos nós, né, para as entidades, né, para a educação, é uma grande dificuldade, né, de trazer isso à tona, mas é necessário mobilização, né, de todas e todos. E com isso, né, a gente começa a pensar também sobre as práticas, né? Agora pensando um pouco nessa prática, né, no contexto escolar, nessa prática dos professores, na prática do currículo também, né? Então, é necessário a gente pensar sobre as representações sociais no contexto escolar. A Petronília, ela traz no documento, né, ela traz que o racismo, ele não nasce na escola, mas ele penetra a escola. E, ao penetrar a escola, ele instiga também a reprodução. E, reproduzindo, ele traz, né, as imagens, as formas, as imagens, né, a predominância de narrativas brancas, né, heteronormativas, eurocêntricas. Então, é preciso a gente pensar quais as representações sociais que são inseridas no contexto escolar também. Né? Tem uma autora, ela chama Alice Casimiro Lopes, que a gente até trouxe, né, como referência para vocês também no nosso artigo, que traz que toda a política curricular, ela é uma política cultural. Então, a gente pensando nas políticas curriculares, a gente vê que não há neutralidade, há um posicionamento, né? E muitas vezes, quando a gente pensa numa política cultural, a gente pensa que essa cultura, ela foi selecionada, né? E esse campo curricular, ele é conflituoso. Ele traz, né, conhecimentos, ele traz visões de mundo. E muitas vezes é a visão hegemônica, né, desse processo como um todo. Aí, né, pensando, né, um pouquinho nas práticas da educação infantil, é importante a gente, né, pensando a minha prática, né, como educadora infantil,
é importante a gente pensar, né, algo muito interessante para a gente trazer, é sobre um estudo que aponta a Anete Abramovic e também a Fabiana Oliveira. Elas trazem que, a partir dos 4 anos, as crianças elas apresentam, né, um processo de subjetivação. E nisso, elas já conseguem fazer distinções e já conseguem ter concepções, né, sobre o imaginário social, né, e a realidade social em que o branco e o negro são inseridos na sociedade. Elas começam, a partir dos 4 anos, a ter dimensão, né, de suas vivências e suas existências também como positivas ou negativas. Então, isso pode ser uma visão, né, que elas podem ter sobre si, sendo uma visão de si, seja ela positiva ou negativa, de acordo com o imaginário social que elas estiverem, né, tendo o contato. E aí, a Maria Aparecida Bento, que é uma estudiosa também no campo da infância, né, das infâncias negras, né, pensando as infâncias negras, ela tem uma perspectiva que ela traz sobre a formação da identidade étnico-racial da criança. E ela traz que a criança, a partir das interações, né, a partir da socialização, né, ela passa por esse processo de formação, né, da identidade étnico-racial. A socialização traz isso para ela. Mas, além disso, a gente tem outras questões, né? A Grada Quilomba, mesmo voltando a ela traz sobre a questão da imagem, dos gestos, das ações, dos olhares, e isso são afetações, isso afeta as crianças também, de certo modo. Então, a gente vai pensando, né, sobre a identidade étnico-racial da criança, né, que ela tem uma construção, e essa construção da identidade, ela passa por um processo coletivo e também por um processo individual, né, o que eu percebo no meu coletivo, o que eu trago para mim, né, como sujeito, né, então, diante desse contexto, a gente pode perceber que existem muitas representações negativas, né, para a criança negra no contexto escolar, inserida, né, num processo onde é tratado o currículo de forma homogeneizadora. Então, o contexto, né, dessas representações negativas, elas são encontradas também na sociedade. E a gente precisa encontrar meios de romper com esse processo, né? E é importante a gente começar esse rompimento pela infância, né? Lá na infância, com as crianças ainda pequenas, é necessária essa movimentação. E despertar a negritude das crianças, né? E despertar a negritude de uma forma positiva, né? Nesse processo de representatividade, né? E trazer para as crianças, né, imagens, histórias, brincadeiras, brinquedos, afetos, né, que valorizem a identidade negra da criança. E nisso de despertar a negritude, né, é importante a gente pensar em outro ponto, que é o ponto de encontro com autores, com personagens, né, com os conhecimentos, né, com as epistemologias negras. A literatura, ela convida, né, as crianças a participar desse encontro, né, com sua identidade, né, com as histórias, com os lugares, com as diferentes profissões, né, elas se aproximam, né, dos afetos também, né, essa ideia de ancestralidade, né, ela toca a criança e torna-se uma potência, uma grande potência de enfrentamento desse processo. Então, né, a gente, como professor, precisa estar, né, consciente sobre os livros didáticos, né, sobre as narrativas que eles carregam, sobre as imagens que eles carregam, sobre as histórias que eles carregam. É necessário a gente pensar nos personagens, nas personalidades negras, né, nos contextos
que são tratados em maior parte dos livros. É necessário a gente pensar também na busca, né, de saberes africanos e afro-brasileiros, né. Uma coisa muito interessante é a gente trabalhar com cores de pele, né, pensar, né, nos traços, né, a valorização dos traços, a concepção das cores de pele, são algumas formas, né, de trazer a criança, né, para uma proximidade de potencialização, né, da sua negritude. Então, já fechando aqui o que eu ia tratar, só vou falar da BNCC, que é importante a gente voltar nela, né, porque a Lei 10.639, ela tem algo muito evidente, né, que é a busca, né, da história e cultura afro-brasileira e africana, né. Então, o que ela traz como proposta é o trabalho dela na educação artística, na literatura e na história brasileira. Mas aí, algo que pode ser visto na Base Nacional Comum Curricular é que, embora tenha essa ideia, né, de que tenha que ser inserido, a gente percebe mesmo o que a gente coloca também no nosso artigo, é que a BNCC, ela abre espaço muito a interpretações equivocadas. E aí isso tende a uma perspectiva de homogeneização também. Então, por exemplo, sobre as questões de igualdade, equidade e diversidade, que são princípios, né, que são colocados na BNCC, não há uma explicação, uma especificação do que seria diversidade, né? Então, o aspecto, né, do documento, ele não especifica as diferentes identidades dos sujeitos, ele não traz sobre as identidades que se interseccionam. Então, é importante a gente pensar, né, sobre essas limitações também que os documentos eles podem trazer. Então, um processo, né, a gente precisa de formação, né, de professores, de professoras, algo consistente, algo que seja inicial, que seja continuado também, e a gente precisa também que os documentos, tanto os documentos, né, os documentos nacionais, as políticas, né, as políticas públicas, elas sejam, né, estudadas, e é necessário também que os documentos da escola também tragam, né, o projeto político-pedagógico, por exemplo, que ele traga sobre o cidadão que se quer formar, no caso, um cidadão antirracista, né? E para isso é preciso também que chame para a conversa as famílias também, para o combate ao racismo também, né? Então, isso demanda de estudo, mas demanda também práticas, né? Mas nada será feito, né, se a gente continuar reproduzindo um currículo homogeneizador. Então, é preciso a gente passar por esse momento, né, como a Mona Lisa trouxe, de desconstrução para construção. Então, é isso. Muito obrigada, Lívia, por suas falas. É interessante como é que nós estamos há mais de 18 anos da Lei 10.639 e a nossa prática pedagógica, as nossas escolas ainda priorizam uma visão eurocêntrica, né? E a gente ainda, mesmo nós, enquanto profissionais, a gente ainda reproduz isso. E aí é bom a gente ouvir falar para que a gente veja, para que a gente consiga anotar nas nossas práticas o quanto a gente tem reproduzido essa visão e o que a gente pode fazer aí para melhorar, para poder mudar isso, né? Então, gente, agora a gente vai passar para o nosso último momento aqui nesse espaço, que passou super rápido, 1 hora, quando a gente se envolve com a discussão, é sempre muito rápido, né? O tempo parece sempre muito curto. E aí, nesse último momento, a gente vai abrir para quem quiser fazer perguntas, colocações. Primeiro, quem quiser abrir o microfone e falar. A sugestão é de que sejam blocos de 3 perguntas, se tiverem. Então, na ordem por 3 pessoas. E quem quiser mandar pergunta através do chat também, pode mandar que a gente lê e faz a pergunta para elas responderem, tá bom?
Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode fazer, tanto pelo chat quanto oralmente. E aí, só para a gente organizar o nosso espaço um pouquinho melhor, que eu tenho certeza que tem um monte de gente aí querendo fazer pergunta, aí levantem a mão primeiro, quem for fazer oralmente, que aí a gente segue ali a ordem do chat, dos participantes, né? Vai aparecer aqui para a gente quem levantou a mão, e quem quiser enviar também pelo chat pode ficar à vontade, tá bom? E aí, enquanto vocês se organizam, aí eu vou fazer a minha pergunta, que eu tenho uma pergunta para as duas. Né? Eu vou fazer primeiro para a Mona Lisa, que abordou aí a questão da educação antirracista no contexto universitário, né? E aí eu vou falar da minha vivência, né? Eu sou formada, né? Sou cria da casa, sou formada na UFV, fiz mestrado, estou fazendo doutorado e eu sou servidora lá. E eu trabalho no departamento de nutrição. E aí uma curiosidade que eu tenho lá, né, na UFV é o seguinte: embora a Lei 10.639 ela trate especificamente da educação, das relações étnico-raciais no contexto escolar, eu fico pensando do porquê de não ter abordado a educação superior, porque como é que a gente vai formar profissionais para abordar a temática étnico-racial no contexto escolar, se no currículo da educação superior isso não vem como uma obrigatoriedade? E aí, na maioria das vezes, porque o MEC, quando ele vem avaliar os cursos de graduação, um dos quesitos é justamente ter essa discussão no currículo, e aí eu fico olhando, por exemplo, pelo curso de nutrição, que lá no nosso projeto político-pedagógico está lá que a temática étnico-racial ela é discutida de forma transversal em outras disciplinas, que são disciplinas optativas, ou seja, o aluno ele não tem obrigatoriedade de fazer. E a gente sabe que a população negra em si, ela tem as suas especificidades. Por exemplo, eu participei de uma banca de TCC no meu departamento, em que a aluna, ela trabalhou o consumo alimentar e a hipertensão de comunidades quilombolas. A gente sabe que, por exemplo, a população negra, ela tem muito mais predisposição a ter intolerância à lactose, ela tem muito mais predisposição a ter uma anemia falciforme. Então, é uma coisa que é importante, seria importante ser trabalhado em termos de um conteúdo obrigatório dentro do curso de nutrição. E aí eu levo essa abordagem, por exemplo, para os cursos de licenciatura, que a gente sabe que é mais ou menos a mesma história. Dentro das ciências humanas, né, que teoricamente seria a área da UFV que melhor trabalharia essa temática, por exemplo, no TCC da Vitória, ela discutiu isso, e foi mais ou menos meio essa história da nutrição, uma coisa meio transversal. Aí eu fico pensando, e aquelas licenciaturas das outras áreas, né? É uma licenciatura em matemática, uma licenciatura em química, o quanto essas licenciaturas que estão formando profissionais para atuarem no ambiente escolar, o quanto elas estão abordando isso. E de que forma que a gente pode contornar isso, que a gente pode garantir que isso, de fato, seja abordado no contexto universitário, no contexto de formação dos nossos profissionais. A gente vai por bloco, né? Ou... Vitória, não, acho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguém com a mãozinha levantada, porque aí se tiver, não tem. Tá. Você pode responder. Eu acho que podem responder essa pergunta e a gente vê se vai surgindo mais conforme for falando, né? Ótimo. É interessante isso que a Edmara pontuou, né? Porque quando a gente pensa a Lei 10.639, a 11.645, né, que inclui a questão indígena, e a gente vai pensar essa legislação dentro do ensino superior, a gente vê que a cobrança se direciona às licenciaturas, e mesmo assim, a demanda está ligada às licenciaturas, porque essas pessoas vão ter que implementá-la na educação básica. Então, assim, precisa estar no processo de formação por essa justificativa, e aí quando a gente pensa a formação, né, dos sujeitos que estão nas diferentes áreas, é como se não fosse necessário discutir sobre a questão racial, história da população negra e africana dentro do Brasil, né, como se isso não fosse necessário em determinadas áreas. E aí a gente vai observando que a justificativa do tema transversal, ela vai sendo apropriada.
E eu fico observando, né, como é marcante você ter uma disciplina para discutir sobre isso. Dentro da educação, obviamente, a gente discute sobre toda essa perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar do conhecimento, né? Só que a gente tem uma série de barreiras para lidar com isso, né? Para construir essa forma de educação que muitas vezes a gente almeja. E aí, quando o tema não está implementado, quando a discussão não está implementada, aí convém chamar de transdisciplinar, né? Convém dizer que ela aparece no currículo de diversas formas, sendo que não está aparecendo, né? Quais são os professores que estão dispostos a construir? Então, assim, a gente precisa pensar na marca que tem também a construção de disciplinas específicas para essa discussão, porque a partir da construção de disciplinas que a gente pode também tensionar outras disciplinas. A UFV está para ser construída agora, né? Uma disciplina obrigatória de relações étnico-raciais, porque até então não tem. Isso é gravíssimo, porque só aparece como transdisciplinar, né? Aí colocam, mas quando a gente vai acessar os currículos, quando a gente acessa as emendas das disciplinas, nem assim aparece, né? A questão da nutrição que a Edmara coloca, eu participei de um evento recentemente, em que era muito ligada à área da nutrição, e a Rural do Rio, eu não sei se é uma instituição do Rio de Janeiro que tem o campus em Macaé. Eu não lembro se... Acho que é o UFRJ, né, que tem um campus em Macaé, eu não lembro qual delas. E aí a discussão era voltada a pensar a nutrição e a população negra no Brasil. E aí, quando as discussões eram colocadas, gente, é tão profundo, tem tanto debate para ser trazido, que, assim, a própria questão da ancestralidade, a nossa relação com o alimento, o que é o alimento para a população negra, a importância desse alimento, e aí a gente consegue pensar também a agricultura familiar, né, o papel que a agricultura familiar tem dentro disso. Isso não passa pela nutrição? Como não, né? Então, não vale a pena trazer os saberes ancestrais da população negra, a população que ainda segue sustentando esse Brasil, né? A questão das doenças também, né, que a gente vai observar. A Aninha Horácio, ela fala muito sobre isso, né, que existem doenças que afetam muito a população preta brasileira, só que não se fala, e são aquelas doenças que menos estão interessados em discutir, né? Nós somos os que mais morrem de diabetes, de hipertensão, e isso não é falado, não é colocado. Então, assim, o transdisciplinar, ele aparece muitas vezes como uma justificativa. E a gente que tem que estar ali reivindicando e demandando isso, né? Porque se a gente já enfrenta uma série de barreiras dentro dos cursos de licenciatura, eu também sou filha da casa e fiz história dentro da UFV, não tive uma formação, né? Eu tive uma disciplina optativa que tratava a questão racial, e se dentro da licenciatura não tem, as outras áreas estão ainda mais desamparadas, né? Então, acho que essa reivindicação ela vai partir muito dos estudantes que estão presentes nesses espaços, e ali eles podem reivindicar a inclusão desses aspectos, né? Porque, infelizmente, vão estar sempre tentando esquivar e colocar perspectivas para fugir, né, do que é obrigatório, infelizmente. O Álvaro levantou a mão, é só uma complementação, e aí é interessante, porque aí você falou que essa demanda vai partir dos próprios estudantes, e aí eu fico pensando, às vezes as pessoas apontam pra gente, né, não, mas porque você só, eu fico olhando, porque no meu Facebook só tem coisa de temática étnico-racial, não, porque você só pesquisa isso, porque você só discute isso, mas tipo assim, se a gente, né, que é interessado, se a gente não discutir, ninguém vai discutir isso, e aí eu lembrei aqui da experiência que eu tive no meu departamento. Na época eu estava fazendo meu mestrado, eu fiz meu mestrado lá na História, naquele mestrado profissional que eles têm, Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadanias, e eu discuti raça, eu discuti a representação social do negro na UFV. E a época, se eu não estou enganada, foi a Fiocruz lançou, eles estão lançando agora uns calendários super interessantes, desse ano ou do ano passado, foi sobre mulher. E nesse ano, especificamente, foi 2017, eles lançaram um calendário só de mulheres negras. Então, tinha Lélia Gonzalez, tinha Angela Davis, e aí eu achei interessante uma professora do meu departamento, até essa professora que é branca, eu participei da banca dela, que ela fez esse trabalho aí com a comunidade quilombola, uma aluna dela, ela me encaminhou o calendário e eu decidi imprimir. E aí eu decidi imprimir um para mim, ela pediu para imprimir um para ela, imprimir para um outro servidor, e aí esse servidor foi mostrar para a chefe dele, que é uma outra pessoa branca, e eu achei super interessante, porque ela é branca, o marido dela é branco, e ela tem um filho adotivo que é negro.
E aí, na hora, ela olhou para o calendário assim, ela falou, nossa, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu, por exemplo, sou branca e eu não fico por aí andando falando que eu sou branca. Tipo assim, é lugar de fala, literalmente. Aí eu falei com ela. A outra professora olhou para mim, tipo assim, com uma cara, tipo assim, esperando o que a Edmara vai falar. E eu falei com ela, não, é a sua experiência. Tipo assim, a sua vivência enquanto mulher branca é uma vivência privilegiada. Você não precisa andar por aí falando que você é branca. Aí depois que ela saiu da minha sala, eu falei, ela vai vivenciar isso, o filho dela é negro, embora eles sejam pais brancos, ele na adolescência ele vai passar muito por isso. Ele vai ser o único junto com os coleguinhas dele negros, vai ser parado numa batida policial, vai ser revistado, ela vai entender o porquê é importante se reafirmar como negro num espaço desse, num espaço acadêmico, num espaço que sempre foi privilegiado de pessoas brancas. E aí, às vezes, as pessoas questionam o fato da gente ficar sempre batendo nessa tecla, né, mas é justamente por causa disso, né? Vou parar de falar, depois eu faço a minha pergunta para a Lilian. Álvaro, quer fazer sua pergunta? Só um parênteses rapidinho, porque a Edmara falou da dissertação dela, e a sua dissertação é uma grande referência para a gente aqui há muito tempo, assim, né? Há uma ausência de trabalhos dentro da UFV que discutam sobre a questão racial, e a qualidade do seu trabalho, ele auxilia em muitas das discussões que a gente está sempre levantando sobre a questão racial dentro da UFV, né? Então, assim, a gente precisa ler os nossos trabalhos também, né? Quem não leu o trabalho da Edmara, por favor. Antes de conhecer você, assim, eu conheci o seu trabalho. Obrigada. Passa a palavra, então, ao Álvaro. E aí, pessoal, boa tarde. Eu cheguei atrasado, eu acabei de entrar. Vocês estavam discutindo a curricularização, né, transversalidade ou obrigatoriedade. Falei, não tem jeito, vou ter que falar. Eu estava numa reunião do ENAD com os estudantes da história, por isso que, infelizmente, eu perdi a apresentação. Depois, está gravado, né, eu vou assistir. Mas, então, eu trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, a Lilian, a Edmara, a Mona Lisa, a gente já se conhece de outras relações, né, sobretudo das comissões também. É um tema que eu discuto na minha atuação profissional, né? Então, eu já fiz reuniões sobre isso, eu já fiz tentativas de incluir o tema, já faço a crítica que vocês fizeram, eu também faço. Eu não vejo um problema na transversalidade, mas realmente o termo é usado para não se ter, né? Porque currículo, gente, é uma disputa. E aí a gente está disputando o que a gente quer formar, realmente, né? A gente quer formar um técnico especialista, então são uma série de disputas que estão colocadas no currículo e realmente não se conseguiu implementar uma formação do que é previsto na legislação. Não só na questão étnico-racial e história, né, como está previsto, mas na educação ambiental, nos direitos humanos, que pega uma amplitude até maior, que é outra lei específica que também deveria estar integrada, né, em relação à mulher, aos direitos da criança, todas as questões, porque está lá no nos nossos objetivos, tanto institucional como de curso, o perfil do ser humano e do profissional que a gente quer formar. E se você não coloca isso no currículo, e aí não acho que importa se vai ser numa disciplina ou transversalmente em várias, ou em que formato curricular. O importante é existir a formação, né? Eu estou falando isso porque para a gente não cair também achando que simplesmente criar uma disciplina obrigatória a gente vai conseguir essa implementação, porque depende de quem está dando essa disciplina, não dá para cair no voluntarismo ou numa obrigatoriedade, porque a gente já tem isso com outras disciplinas e não funciona, né? Então é uma luta constante mesmo para garantir essa formação. Nós estamos agora com uma nova legislação que coloca uma questão para o currículo, que é a extensão, né? A curricularização da extensão, que é outro problema. A universidade é uma igrejinha fechada, né? Não tem sociedade. E isso tudo implica em metodologia. Então, vai ser uma nova tentativa nossa de tentar promover uma discussão, e aí eu já tinha conversado com o Tiago, ia chamar vocês também, para a gente tentar criar algumas propostas concretas
de formatos e de possibilidades para mostrar para as coordenações, porque desde que a política foi implementada, tem um guia, né, de possibilidade, temos experiências de várias instituições muito exitosas, que eu acho que é o trabalho que eu tento fazer um pouco, mostrar que existem possibilidades, né, diversas, através de disciplinas, projetos, multidisciplinar, eu acho que é o formato até mais interessante do que uma disciplina onde você tenta ancorar isso em conteúdos, né? Uma disciplina teórica onde você vai discutir isso. Então, uma disciplina mais problematizadora, de preferência que envolva mais de um curso, que tenha esse formato, talvez fosse mais eficiente. Mas a questão é a disputa por colocar no currículo, executar, porque o que a gente tem hoje? Tem uma indicação lá de algumas disciplinas, é o que a Mona comentou, disciplinas normalmente de humana, antropologia, ciências sociais, só que não tem nada a ver, não estão discutindo isso. Estão discutindo Durkheim, Weber, cultura, outras, não necessariamente a questão étnico-racial, do racismo e toda a problemática. Então, a gente precisa, na verdade, ganhar algumas pessoas, docentes, que assumam fazer isso, puxar isso. Né? Porque, e por isso que eu até defendo uma forma mais de projeto e transversalidade, o projeto de extensão curricularizado, para você garantir perenidade, obrigatoriedade. Mas se não for através de um pouco de militância mesmo, desse engajamento, não vai ser por força de lei de criar uma disciplina obrigatória que a gente vai garantir a efetividade disso. Bom, então, eu já falei muito também, mas é pela minha experiência na tentativa de promover a inserção de algumas questões no currículo, que, na verdade, muitas vezes são currículos que atendem a uma divisão de carga horária entre os especialistas dos departamentos, para ter um equilíbrio, e menos do que um foco no perfil profissional definido, nas competências necessárias, né? Então, você tem, eu tenho uma análise, né, que eu vou compartilhar com quem quiser participar dessa discussão depois, que mostra, por exemplo, a rigidez dos nossos currículos. A quantidade de carga horária obrigatória é enorme, quer dizer, isso dificulta a criação de uma disciplina optativa e de uma oferta de uma disciplina que promova esses debates que para muita gente são periféricos ou menos importantes na formação. Então, nem através da flexibilidade você consegue garantir, porque, na verdade, em quase curso nenhum tem optativa. No máximo dá para chamar de optatória, é uma obrigatória com o nome de optativa. Mas eu fico por aqui por enquanto e já colocando essa questão, a gente, nesse processo de discussão dessa nova alteração curricular que todos os cursos vão ter que fazer para atender a extensão, a gente queria promover também com as coordenações de curso o debate sobre currículo e essas áreas que não estão sendo bem contempladas. E eu tenho um estudo sobre isso, né, porque fiz o levantamento de todas as matrizes para subsidiar isso, e ia chamar mesmo o grupo para me ajudar nesse debate, e já fica o convite. Obrigado. Obrigada, gente. A Fernanda também tinha levantado a mão. Você ainda quer fazer uma pergunta ou você já foi contemplada, Fernanda? Boa tarde a todos. Na verdade, eu não queria fazer pergunta, eu queria comentar algumas coisas aqui, mas desde já agradecer por esse momento. Estou muito feliz assim, com esse encontro aqui. Bom, visto que a Mona Lisa falou, né, ela trouxe bastante a Nilma Lino Gomes aqui, né, e eu assisti uma entrevista da Nilma Lino Gomes, onde ela fala que, ao pensarmos a África e o que foi o processo de escravidão no Brasil, né, a forma como foram trazidos à força africanos e africanas escravizados, né, a gente está falando da nossa nação, a gente está falando do nosso país,
da nossa história, da estrutura social que foi sendo construída, econômica e política, né, com base de violência, né, uma versão ao que se considera sendo o outro, né, um diferente, né. E aí, trazendo isso para uma perspectiva da escola, né, educacional, infelizmente, a escola está inserida dentro dessa lógica social racista, e ela acaba por inviabilizar muitos sujeitos quando não se é colocado em prática maneiras possíveis de incentivar a construção da identidade, né, por exemplo, a crianças negras de maneira positiva, né. Então, a ausência, assim, de referência positiva na vida da criança, né, negra, nos livros didáticos, por exemplo, em outros componentes pedagógicos, assim como nas mídias, né, narram esses fragmentos da identidade, né, de uma criança negra, né. Então, assim, que muitas vezes chega à fase adulta rejeitando a sua origem racial, né, e aí acaba por trazer prejuízo à sua vida cotidiana. Então, o que a gente precisa é pensar em uma educação que, de fato, colabore com a construção de uma identidade que seja pautada em uma representação positiva, né? Que aí eu acho que é um caminho que ele é interessante, né? Para que crianças negras se reconheçam e se afirmem negras, se desvinculando do aprisionamento do que eu passei a minha vida toda, e fui entender isso já na minha vida adulta, né? Do querer se embranquecer. Né? Então, agora também falando um pouquinho sobre o que a Edmara disse, eu anotei aqui algumas coisas que ela falou, assim, porque a gente escuta muitas coisas, né, assim, e aí ela comentou, né, que a moça falou, por que você só discute isso, né? Eu acho muito interessante, porque as pessoas, elas criticam a reação ao racismo, mas elas não criticam o sistema racista, e a gente sabe que existe a imposição de uma única voz, e a gente sabe que essa voz, ela não pode ser única, né? E aí também outra pessoa que falou, não sei se foi a mesma, né? Eu não fico por aí falando que eu sou branca, né? Então, eu acho que as pessoas precisam compreender que se fazemos parte de uma mesma sociedade, o racismo, a questão de classe, enfim, né? São problemas da sociedade, não dos grupos que sofrem com essas opressões. Então, assim, é interessante que pessoas do grupo privilegiado, né, é essencial que elas entendam que esse privilégio foi construído para terem postura ética de entender outros lugares sociais, né, outras realidades, e que o mundo não é só a partir da sua realidade. Bom, é isso que eu queria dizer, e novamente agradecer. Obrigada. Quer falar alguma coisa da fala da Fernanda, da fala do Álvaro? Eu quero falar assim, que eu estou super disposta, não sei se o convite foi extensível a mim, não sei se foi ao grupo Educagera, que a Mona Lisa e a Lívia faz parte. A todo mundo, de modo geral, mas eu estou, assim, super disposta também para fazer parte, discutir, construir uma proposta coletiva que, de fato, inclua, né, a temática não só racial, mas outras, né, no currículo universitário. Acho que a questão que o Álvaro trouxe, né, vai muito em diálogo àquela frase que eu tinha apontado no início, né, do livro da Nilma Lino Gomes, que ela fala sobre o conhecimento e emancipação, né. Muitas vezes, quando a gente está nos espaços, a gente busca algumas respostas específicas, né, em torno de uma questão que é extremamente... É muito complexo, né, tudo que a gente vem discutindo aqui. E aí, quando a Nilma Lino Gomes coloca que o conhecimento e a emancipação, ele é uma constante, né, ele não está dado, envolve esses aspectos, né. Obviamente, a construção de uma disciplina não resolve o que a gente tem para toda a nossa demanda aqui. Só que há também um simbolismo dentro desse regimento que a gente segue, um regimento ainda muito disciplinar, né? E a proposta transversal, certamente, ela nos auxilia a estar nesse espaço e construir esses espaços, assim como aqueles pontos que a gente conversou um pouco sobre o movimento negro, né? Como a gente tem construído formações, e formações assumindo essa pedagogia engajada, né? Que a Bell Hooks pontua também. Então, assim, acho que é uma constante de movimentos. Eu observei aqui uma pergunta trazendo sobre como implementar isso, pensando em estudantes da engenharia, né? Então, assim, não existe uma resposta específica para isso, né? A gente não vai encontrar igual a proposta de uma disciplina, não vai ter uma disciplina na engenharia para discutir sobre isso, né? A perspectiva transversal nos auxilia a formar
nos auxilia a pensar essa formação. E aí eu fico pensando na nossa necessidade de buscar essas referências também e apontá-las, né, como existentes, porque muitas vezes o corpo docente ele não está disposto a discutir sobre isso, né, então a gente não consegue consolidar algumas ações, mas nem por isso a gente deixa de fazer, né, porque o movimento negro ele vem construindo essas formas de educação de diversas formas, né, a partir desses projetos e uma série de outras consolidações que esses grupos compõem. E aí, quando o colega pergunta sobre a engenharia, né, acho que é importante a gente sempre buscar as origens, né? Quais são as origens da engenharia? Tem uma série de discussões sobre a etnomatemática que são muito interessantes. Eu tenho ainda pouco conhecimento sobre, mas é uma área bem interessante, assim, principalmente para quem é dessa área em específico e acaba se atentando mais a alguns aspectos. E aí a gente vai vendo as origens, né, as origens da engenharia também. A gente precisa aprender a se questionar sobre o que nos é apresentado também, né? Quais são as bases disso que nos é colocado, disso que está dado. Quando a gente consegue acessar esses questionamentos, quando a gente consegue construir esses questionamentos e se voltar a outras formas, né, que não são colocadas, aí a gente consegue também questionar outras pessoas e apresentar outras propostas, né, e ver também quem está aí disposto a construir esses diálogos que muitas vezes não são muitos, mas estão presentes, né? Porque é complicado, às vezes, a gente pensar nas ausências da universidade, porque a gente também precisa pensar que tem muita coisa presente. E a perspectiva do conhecimento emancipatório é que nos faz questionar, né? Porque há muita coisa acontecendo também, avançamos em alguns aspectos, mas a gente precisa de mais. E a gente precisa falar dessa ausência para alcançar outras necessidades, outras demandas que ainda temos e são muito, muito necessárias e urgentes, né? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, eu vou fazer minha pergunta para a Lilian agora, gente. Lilian está aí caladinha, vou cutucar ela. Então, você falou um pouquinho na sua fala, né, sobre a questão das representações sociais, o quanto isso é importante, né, do ambiente escolar. E aí eu fico pensando o seguinte, como ultrapassar nas nossas práticas escolares essa visão ainda do negro enquanto escravizado e subalterno. E aí, trazendo especificamente, por exemplo, a Lei 10.639, como eu falei, já tem aí mais de 18 anos, mas a gente sabe que ela não refletiu, assim, numa mudança significativa nos livros didáticos, que ainda traz essa perspectiva do escravizado, do subalterno. E aí, como trabalhar isso em nossas práticas escolares, se o material que nos é apresentado não nos permite isso, né? Não nos permite trazer essa outra visão. A gente sabe que teve muita mudança, né? Hoje a gente encontra literaturas, né, negras em que os protagonistas são negros, mas a gente sabe que isso ainda não mudou, e isso não mudou tanto em termos de livro didático, quanto em termos de representações sociais da sociedade de um modo geral. A gente vê nas novelas, a gente vê nos filmes, que a gente ainda ocupa um papel muito subalternizado. Né? Por que os nossos livros didáticos, por exemplo, de história, quando a gente vai discutir a escravidão no Brasil, não traz uma perspectiva, por exemplo, do Quilombo de Palmares, com toda a sua formação política, com toda a sua organização, e não, a gente ainda tem essa visão do escravizado e do subalterno. Então, como ultrapassar isso nas nossas práticas escolares? Então, Dinara, muitas vezes a gente, eu ouvi também relatos de outros professores, e é também coisas que eu passo também. Muitas vezes a gente tem uma ação isolada, né? A gente está agindo isoladamente na escola. Mas isso, a gente precisa de buscar também formas, né, formações, a gente precisa de se mobilizar, né? Então, nisso a gente tem que buscar pela nossa autoformação, a gente tem que buscar, né, apresentar, né, já que é uma coisa que está no currículo, a gente tem que apresentar para a nossa escola que tem lá, que tem que ser trabalhado, né? Você tem que criticar as imagens que tem na sua escola. Por que que naquele quadro ali, naquela imagem ali, naquele mural, só tem crianças brancas? Por que que na porta da minha sala tem boas-vindas, mas as boas-vindas só tem criança branca?
Não, na minha sala são bem-vindas todas as crianças, eu quero representação na porta da minha sala também, né? Então, nisso, a gente vê que são poucas as representações, por exemplo, pessoas em cargos altos, por exemplo, a gente tem essa dificuldade, né, de ter algo próximo a nós, mas a gente precisa de buscar, né? Então, se a gente buscar, a gente vai encontrar. A gente precisa buscar personalidades negras que têm lá a sua profissão, as pessoas negras que conseguiram, né, alcançar, né, altos cargos, pessoas negras que estão estudando, buscando. A gente tem que mostrar que a gente busca também, né, se formar. Né? Eu, no caso, sou uma professora negra, né, atuante numa sala de aula. Eu sou também uma representação para os meus alunos. Então, a gente tem que buscar, muitas vezes é uma mobilização onde a gente tem que buscar, né, as formações. E outra coisa também, a escola não oferece material, e muitas vezes os materiais que eu tenho são materiais meus, né? Então, as cores de pele, vamos trabalhar as cores de pele. É uma busca minha. Se eu não pedir para a escola não vai comprar por si só. Então, eu vou falar com a escola. É necessário isso, eu preciso desse material. Vocês vão fazer? Se eles não fizerem por mim, aí eu vou ter que mobilizar, eu vou ter que agir, né? Então, é isso que a gente tem feito, né? A gente tem que apresentar para as escolas o que está acontecendo, o que está sendo discutido, sim, e por muitas vezes a gente vai ser dado como chato, insistente demais, mas se a gente parar, né, de insistir nesse ponto, parar de questionar, né, não vai ter mobilização. Então, é importante que a gente fale, né, com os nossos alunos sobre, por exemplo, as questões dos livros didáticos. Muitas vezes a população negra é tratada como escravizada, mas eu não quero que meu aluno tenha uma visão dessa, né? Uma visão isolada sobre o que aconteceu. Mas eu tenho que trazer para o meu aluno que o movimento, os negros estavam movimentando naquele período. Tenho que trazer, né, sobre essa construção do negro, as mobilizações do negro, né, nesses processos históricos. Tenho que trazer que existem pessoas de diferentes áreas também que elas atuam nesse processo. Então, buscar também referências de autores negros. Nós temos, por exemplo, eu peguei aqui alguns livros aqui, esse daqui, por exemplo, esse daqui, Coração de Mar. Ele fala sobre uma menina, né, e o encontro dela com Iemanjá. Então, eu estou trabalhando as religiões de matriz africana também. Isso eu posso trazer, né? É uma outra cultura, um outro conhecimento que eu trago para dentro da minha sala, né? Por exemplo, tem aluna na minha sala, por exemplo, que essa semana mesmo me questionou. Eu li o livro, esse aqui, Luquênia, para trabalhar a letra L de Luquênia, que significa amor. Então, tratando, né, sobre a menina que chama Luquênia, a avó dela fala alguma coisa sobre a magia estar na menina, né? Ela tem um poder poderoso, como diz a avó. Então, ela tem uma magia nela. E a menina já me questionou. Mas magia não pode, professora. Aí eu falei com ela, mas a magia dela aqui, a magia é dela. A magia dela pode para ela. Então, é isso que a gente tem que trazer para o aluno. Outras perspectivas também, né? Essa ideia de trazer, né, que existem outras questões, outros conhecimentos, outras culturas. Não é apenas o dele que é válido, né? Então, a gente precisa de trazer isso, né? E quanto às representações, né, nos livros didáticos, por mais que venha, né, com uma representação, eu não quero aquilo, não dê. Se você leu aquilo e está falando de uma forma totalmente equivocada, não dê aquilo. Faça uma outra pesquisa, faça uma outra reformulação, uma outra forma, né, de trazer, né, esse assunto, né, seja ele qual for, mas que ele seja pontuado, né, trazendo algo positivo também, né,
não pensando apenas, né, no processo, por exemplo, do negro enquanto escravizado, mas trazer quais as contribuições, os conhecimentos dos negros, quais autores negros que eu posso trazer. Trazer literatura não é trazer literatura apenas eurocêntrica, trazer a literatura dada como clássica, né? A gente tem que trazer outros conhecimentos também para dialogar, né? E aí, pensando em ultrapassar, é uma busca constante, é uma formação constante, como eu falei, constante, contínuo e por aí vai. Tem que ser constante. Na verdade, a gente tem, então, que a todo momento questionar, né, o livro didático, né, questionar aqueles materiais que chegam nas nossas mãos e ter aquela visão crítica de, não, isso não está de acordo, eu vou buscar uma outra perspectiva. Ou, por exemplo, no caso da história, que a gente trabalha muito com o livro didático em si, que é o que eles trazem, apresentar aquilo, mas depois apresentar o outro lado da moeda, né, a outra visão a respeito daquela construção que está ali naquele momento. Tem mais alguma pergunta, gente? A Fernanda tinha levantado a mão novamente. Levantei, agora é rapidinho, eu prometo. Não, pegando um gancho aqui nessa discussão, eu acho que vocês já falaram praticamente assim, tudo do que eu queria comentar também, né? Voltando aqui ao que a Lilian disse, realmente, né, a Lilian e a Edmara, né, a presença do negro nos livros didáticos é sempre como escravo, né? Assim, não faz referência a um passado livre, antes do processo de escravização, as lutas travadas, né, pelos negros em busca da sua libertação durante esse período, né, que colaboraram para assim, para que hoje a gente permaneça lutando pelo direito à nossa cidadania, né? Então, assim, o negro ele é sempre representado como pobre miserável, né? Sendo ilustrado como, assim, a ilustração que a gente vê é um negro esfarrapado, né? Que reside em casebres, pedinte ou marginal, e enfim, mas eu acredito, assim, a gente tem que criticar, a gente tem que criar essa perspectiva crítica, essa visão crítica, mas saber também que há formas da gente ratificar essa, por exemplo, diversidade de profissões que a gente vê, né, assim, exercida por mulheres e homens negros, né, representados nos livros. Então, assim, eu acredito que uma boa saída podia ser trabalhar, por exemplo, com a criança e solicitar que elas retratem de maneira diferente, por exemplo, trazendo outras atividades, né, que são exercidas por homens negros, mulheres negras, que formam a sua família, por exemplo, trazer, né, ali para sua mais próximo da criança, né, assim, os vizinhos, enfim, as pessoas que compõem o seu ciclo social de maneira geral, além de fazer com que essa criança ela perceba, identifique a importância de profissões estigmatizadas, né, assim, evidenciando a utilidade delas para a sociedade também. Assim. É isso. Juliane? Não é bem uma pergunta, mas só um comentário mesmo. Igual vocês falaram que sobre a importância do material didático, né? Por exemplo, eu faço química e no nosso material didático para o ensino não tem nenhuma representação de cientistas negros na história da ciência. E, em momento nenhum é citado, e sempre em uma maior parte dos livros didáticos eles têm a história dos cientistas que pesquisaram aquilo, ou pelo menos que chegaram próximo daquilo. Em nenhum momento é citado os cientistas negros, e sendo que existem inúmeros cientistas negros, tanto mulheres quanto homens, que fizeram muito pela sociedade até hoje, e não aparecem em nenhum momento. A ciência só é retratada branca, eurocêntrica, surgiu na Grécia, sendo que a gente sabe muito bem que não foi assim que aconteceu. Então, é muito chocante, e às vezes isso afeta, às vezes não, isso afeta como que a criança vai enxergar essa profissão no futuro. Por exemplo, eu só sabia que eu poderia trabalhar, só fiquei sabendo, né, que eu poderia ser uma cientista no futuro depois, quando eu já estava velha no ensino médio, ali, esperando formar. Porque quando novo, a gente não pensa nessas possibilidades, porque não é o que a gente vê o tempo todo, a gente não vê representado. Até hoje, muitas vezes eu escuto mesmo, mas a gente não pode ser cientista, é coisa de gente muito inteligente. Gente, mas eles não eram tão inteligentes, assim, eles são inteligentes, mas eles eram como a gente, eles só ficaram famosos porque acharam uma coisa com o trabalho deles.
Então, é a necessidade de trazer isso mais perto da nossa realidade mesmo, assim, porque não é mostrado, não é falado, e as pessoas ficam muito longe dessa natureza, assim. É isso. Então, nós estamos caminhando aí para os nossos finalmente, né? Então, passo a palavra aí para a Mona Lisa, para a Lilian, para se despedirem, fazerem a sua fala final, né? Para a gente encerrar esse espaço. Ai, gente, eu agradeço muito, assim, a oportunidade, né, de construir essa conversa que a gente pôde estabelecer aqui nesse encontro, né? Logo que eu recebi o convite, já tem um mês, né, que vocês entraram em contato, e aí desde então eu venho pensando também, né, pensando qual é o público, né, para a gente também sempre conseguir direcionar a fala, levando em consideração esse público, e é muito interessante quando o público é diverso também, né, quando a nossa fala não é direcionada também a um grupo específico, isso também estabelece muita riqueza, muita potência nesse espaço. Então é isso, eu agradeço mesmo a comunicação e a escuta e diálogo, né, que pudemos construir aqui. Coloco aberta para participações em outros espaços, né, o Álvaro, depois a gente vai conversar aí sobre essa proposta, Álvaro, tem muita coisa, né, muita demanda para darmos conta, e a gente tem o prazer de fazer isso. Então é isso, gente, agradeço muito a participação. Eu também, gente, quero agradecer muito né, por estar aqui, compartilhar com vocês essa tarde, né, de trocas. É muito importante a gente, né, fazer essa movimentação, né, é muito importante a gente, né, demarcar nossos lugares, né, na universidade e, né, trazer temáticas, né, que são, às vezes, né, não tão valorizadas como deveriam ser, né, trazer elas em pauta aqui na universidade também. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, também me disponibilizo para outros momentos, eu só tenho a agradecer mesmo. Oi, gente, chegou uma última pergunta aí no apagar das luzes da Marcela. Ela até colocou aqui, vixe, cheguei tarde para as perguntas. Ela perguntou, as cotas são uma medida provisória e ela será revista em 2022. Você acha que tem chance dela acabar ou ser diminuída? Então, ela vai ser reavaliada, né, em 2022, a lei das 2.711, né, pensando nessa implementação. E, assim, estamos trabalhando para que permaneça, né, e muito antes dessa avaliação já tem uma série de coisas acontecendo. A gente tem observado um aumento de trabalhos falando sobre a presença de estudantes negros no ensino superior, a importância que isso tem para as universidades. Então, assim, os primeiros apontamentos, logo que a lei de cotas foi aplicada, né, logo que a lei de cotas foi implementada, as primeiras questões que apareciam era sobre o risco desses estudantes diminuírem os níveis das instituições, né? Então, apareceram muitos trabalhos, entrevistas, colocando essa questão. E aí a gente tem um movimento inverso hoje, que também está atento a essa reavaliação de 2022, né? Então, a gente tem apontado a importância desse sujeito dentro da universidade e aspectos nesse sentido. A gente não pode desconsiderar o desgoverno que estamos vivendo, porque a gente está colocando em votação coisas que nem já num governo democrático nem deveriam estar sendo pontuadas como estão, mas assim, a gente está já há mobilizações para que permaneça, né? Mas estamos diante de um desgoverno também, né? E é interessante colocar que essas movimentações elas acontecem muito antes do processo de implementação em si. Quando a gente acompanha as discussões que os espaços estão trazendo, é muito atento a essa avaliação de 2022 mesmo, né? Lilian, quer complementar alguma informação? Bom, eu estou bastante contemplada com a fala da Mona Lisa e é exatamente isso, né? A gente precisa pensar também que as cotas, elas são oportunidades, né?
Então, oportunidades de processos que foram negados. Então, a gente precisa de fazer mobilizações também, caso a gente tenha que se mobilizar também, né, para esse processo, né, caso, né, a gente sabe o período que a gente está passando. Então, pensando, né, nesse projeto, a gente precisa se mobilizar também, né, ficar atentos. Álvaro? Pouco contemplado com o que a Lilian falou, e é isso mesmo, é luta, isso, nós estamos falando de legislação, então é disputa e num Congresso extremamente reacionário, eu acho que o pior de todos os tempos, tem que comparar com a República Velha para ver uma coisa tão ruim. Então, tem muitos projetos de lei lá retirando a cota racial, né? E já estão lá em discussão, e é isso mesmo, tem que intensificar, tem que ter mobilização, pressão, porque corre, sim, um sério risco de não ter continuidade na política. Vitória, se despeça do pessoal. Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de todos que estão aqui, principalmente da Mona Lisa e da Lilian. Foi um espaço muito, muito, muito rico. Acho que a gente conseguiu trazer debates muito bons aqui hoje, que, inclusive, poderiam continuar aqui, mas a gente não tem esse tempo hábil. Mas agradeço a vocês duas e a todo mundo que participou aqui, em nome da equipe do projeto, em nome da professora Júnia. E é isso, a gente vai continuar com as nossas atividades do projeto durante esse semestre. Daqui 2 semanas a gente vai ter live, que semana que vem a gente vai começar a divulgar. No mês seguinte tem grupo de estudos de novo. E é isso, continuam seguindo a gente nas páginas, no Instagram, no Facebook, acompanhando os conteúdos que a gente coloca lá. E aí a gente também tenta romper com esse ciclo que vocês falaram sobre representação. A gente sempre tenta representar nos nossos conteúdos realmente pessoas negras. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse espaço e espero poder ter mais espaços para contribuir mais com esse debate com todos vocês. Muito obrigada. Então, gente, minhas palavras finais, muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui no espaço até agora, agradeço novamente a Lilian e a Mona Lisa, que tão prontamente aceitaram o convite, né, para estar aqui dialogando um pouquinho com a gente. Como a Vitória falou, a gente preparou muitas coisas para esse semestre, no dia 27, então sem ser sexta-feira que vem, na outra, a gente vai ter uma live. E aí é interessante que a gente está falando dessa questão de luta, né, de se movimentar, e é uma live que justamente vai abordar um pouquinho dos movimentos negros aqui da nossa cidade. Então a gente convida vocês, né, a acompanharem as nossas redes sociais, que a gente vai postar lá todas as informações dessa live. E muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Tenham todos uma ótima tarde.